Você pode despejar um caminhão de dinheiro, pode vir um shakear e falar, mano, eu quero fazer carro aqui, foda-se, um monte de dinheiro. Você não vai fazer. Você não vai fazer. O problema é esse, porque então. o problema é também esse. Você fala, pô, os juros da dívida é um problema? Claro que é um problema, mas não é o único problema. Quem dera o único problema do Brasil fosse esse. Então nós temos que consertar isso antes. Eu vou dar um exemplo para vocês que é numérico e assim, isso dá o tamanho do nosso problema. O que é contencioso tributário? Imagina que eu faço essa garrafinha e você faz essa garrafinha. Aí eu tô pagando X de imposto. Você tá pagando Y de imposto. Eu falo, peraí, o Robertinho tá com uma vantagem tributária, eu entro na justiça. Sim. Aí, puta, fica aquela discussão. O que acontece? A gente cria um contencioso tributário. Eu paro de pagar imposto, você também, a gente vai deixando aquilo lá em contencioso tributário. No mundo desenvolvido, no CDE, o contencioso tributário é 0,29% do PIB. 0,29% do PIB. Vamos pegar a América Latina, que é um país pior. São países piores. 0,19%. Quanto que você acha que é do Brasil? Chuta um número alto aí. Ó, tô falando. Calma lá, seja parcimonioso, né? O CDE tem 0,29% do PIB em contencioso tributário. Quanto você acha que o Brasil tem? Chuta meio alto, assim. Meio alto, chuta um número aí qualquer. Sei lá. 7, que é um número bonito. Ó, 7. Altíssimo, certo? Sei lá. Tem noção. 70. Caralho, 7... Eu vou te dar o número exato. É número bíblico. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui mais de 70% do PIB, tá? Cadê? Tava em outra página isso aqui. Enfim, tem 70% do PIB em contencioso tributário. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso. Por que o Brasil tem isso? Aí nós vamos num outro problema que os trabalhistas e os comunistas também concordam com a gente. Nós temos muito imposto no produto e serviço e pouco imposto na renda. Então, aqui no Brasil, qualquer fração que você mexe em muito dinheiro porque o imposto está todo no produto. Então, se eu tenho um imposto, vou dar um exemplo. Você conta o imposto de consumo. Claro, se eu tenho um imposto que é 50% de um produto, né? O imposto é muito importante para ele. Por exemplo, sei lá, pega vinho. Tem vinho que 80% do vinho é imposto. Então você compra imposto e ganha um vinho de brinde. Então você nunca vai desenvolver... Isso é microeconomia. Você nunca vai desenvolver um país que baseou sua arrecadação, sua carga tributária em produtos e serviços. Então isso é uma coisa que todo mundo concorda. O juros da dívida é muito alto, todo mundo concorda. Temos muito imposto no produto e serviço, todo mundo concorda. Como que a gente resolve isso? Vamos jogar para renda. Vai tributar a renda. Então o liberal do MBL tá falando para aumentar o imposto de renda? Sim! Tá. Sim! Caralho. Nós pagamos muito. E isso que eu tô falando, às vezes as pessoas, elas se baseiam em jargões, né? Lá vem o liberal que quer administrar, para você. Não, cara, vamos ter uma discussão racional. É um absurdo aqui no Brasil uma holding que tem, sei lá, 30 imóveis, porque isso, uma das formas de você driblar a legislação tributária é você ter uma holding. Então, se eu tenho uma holding, vamos supor que eu tenho 5 shoppings. Eu sou um trilhador, eu tenho 5 shoppings. Eu não ponho meu nome. Eu não vou ter que pagar 27,5% de aluguel, de imposto no aluguel que eu vou cobrar dos caras. Eu abro uma holding e pago, às vezes, sabe quanto? 6,5%. 6,5%. Aí você é um professor, você vai ter o seu imposto de renda descontado direto na fonte. Você vai pagar ali, às vezes, de 15%, 16%. Se você for um professor universitário que ganha muito dinheiro, 27,5%, dependendo do quanto você ganha. E eu que tenho 6 shoppings, eu pago 6% numa holding. É óbvio que tá errado. Eu posso fazer uma crítica? Claro, por favor. Que é o que eu percebo. Sim. Tá? E eu acredito que daqui a um tempo outras pessoas vão perceber isso daí. Sim. E desculpa se eu for duro. Não, eu vou pedir desculpa agora. A gente tá eu sei que a gente pode falar abertamente. Me parece muito, e fica bem claro, principalmente depois das últimas vezes que o MBL moveu as peças no tabuleiro, que o MBL tem um projeto de poder. Vou fazer o que for preciso pra mim chegar lá. É isso que... tem que fazer isso? Tem. O objetivo é chegar lá em cima, é realmente a gente dominar o Brasil, a gente mandar no Brasil. E, por esse motivo, a gente vê várias vezes o MBL mudando muito o discurso dele, assim, sabe? Tipo, em algum momento o MBL, que nunca falou de segurança pública, imagina, agora eu vou começar a falar de segurança pública. A gente sempre falou. Agora, né, Rodrigão, recente a gente teve com a Glenda, se você e a Glenda começou lá no podcast a falar, não, a gente tem que prender todo mundo, a gente vai ter que matar mesmo. A Glenda chegou agora, Rodrigão. A Glenda não tem um ano de MBL, cara. Mas Rodrigão, em 2018... O Renan mesmo na live do imagina, MBL, a minha proposta de 2018, quando eu fui me eleger deputado a primeira vez, tinha essas pautas já.
Ah, não tinha não, Tinha, velho. claro que tinha, só pegar meu panfleto. Tinha, não. Eu- Ó, Ô, outra se eu coisa aqui, soubesse, já tava dizendo pra você que eu guardo de Eu nunca vi lembrança. você falar de economia igual você tá falando Pelo agora. amor de Deus, Rodrigão, Pô, a gente tá nunca escrevendo o vi. livro Não, amarelo, não, bicho. não, Nunca vi. não, isso tá se Dessa aliviando. forma aqui, o cara mas- pegou... Rodrigão. Ó, tô vendo aqui, parece que os comunistas estão falando bem, tá agradando as pessoas, os trabalhistas estão falando Mas bem. isso é uma grande tá vantagem. Você agradando as acha que não pessoas. tem que melhorar, Vou não? pegar Mas não, a isso gente me fala isso surpreende. desde antes Vou desses caras. embrulhar do Parece- meu jeito aqui pra minha galera, pra não ficar Mas isso igual. é eu verdade. vou tentar Rodrigão, pegar a gente, galera. deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar um exemplo pra você de como você tá distorcendo. Se a gente fizesse tudo pelo poder, a gente apoiaria, por exemplo, Bolsonaro desde o começo e a gente ficava voando lá como os caras fizeram. Sabe o que nós fizemos em 2016? Olha que loucura que nós fizemos. Tinha um governo chamado governo Temer. O governo Temer tinha 3% de aprovação. 3%. O governo Temer apresentou uma proposta que era uma proposta para reformar a Previdência do Brasil. Ninguém sabia o que era. Você ia perguntar para as pessoas, ninguém sabia. Essa época, eu estava começando a conhecer o MBL. Então eu era chamado para tudo quanto era fórum de direita. Chamava pelo IFL, Fórum da Liberdade, IE, ILISP, Socialista de iPhone, bolsonaristas, olavistas, intervencionistas. Todo mundo me chamava. Todo mundo chamava. E só o MBL, chamou um cara chamado Paulo Tafner para falar que nós tínhamos que reformar a Previdência, sendo que nessa época a direita bolsonarista, inclusive o Eduardo e o Jair, falavam que não tinha déficit na Previdência e que não tinha que reformar junto com o PSOL. Nós fizemos em 2016 um evento, olha só como as coisas são, cara. Na época o Vila participou desse evento, o Paulo Tafner, para falar de reforma de Previdência, uma coisa que ninguém queria nem pensar nisso. Num governo que E tinha foi um erro, né? Foi não, um erro. A ao reforma da contrário, Previdência foi um erro. Ao contrário. Calma. O mérito da reforma da Previdência a gente pode tratar depois. Eu tô tratando outro mérito. Eu tô tratando mérito. Tá. Nós fazemos tudo pelo poder, nós falamos só de coisas que são populares ou a gente entra em problemas profundos? Em 2016, a gente foi acusado de receber dinheiro do governo Temer, que tinha aprovação de ninguém. A esquerda não gostava, a direita, ninguém gostava do Temer, porque a gente defendeu uma reforma que era importante. Depois veio outra logo de cara, que foi a reforma trabalhista, e nós defendemos a reforma trabalhista. Eu fiquei gigante, Rodrigão, na internet, debatendo dentro de escola a PEC do teto, velho. A PEC do teto era puramente econômica. Não falava nada de segurança pública, não falava nada de comunismo, direita, esquerda, era uma PEC puramente econômica. Que foi outro erro também, né? Não foi outro erro, que a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Fala, A gente já vai deixa chegar ele lá. concluir um Mas, raciocínio. não, mas ele tá certo, ele tá certo, Porra, ele tá certo. Ele tá não deixa você conversando, concluir bicho. um, aí. Não, mas calma, ele tá certo. Ele tem digo que assim, colocar as pô, indagações eu- dele. pô, Ele tá dizendo. Porra, Não fique, não conclui. fique. Sabe por quê? Não. Mas isso é chato mesmo. Deixa eu concluir um raciocínio. Guarda a Mas pergunta eu tô e faz esperando, ela, pô. velho. Tô esperando. Eu virei o mediador dos Ele três não, irmãos. não deixa o cara concluir. Você tá falando uma linha de É que raciocínio, mas é aquela. mas é que aí não fecha eu não- nenhuma, interrompendo. mano. Eu não tô entrando no mérito das coisas, porque a gente pode falar de tudo, e eu quero falar de tudo, mas eu tô entrando num mérito anterior. Então o MBL é populista e só fala o que interessa? Não, a gente fala justamente o contrário. Tem o caminho fácil e o caminho certo, a gente vai pelo caminho certo. E muitas vezes o caminho certo é o mais difícil, como por exemplo, defender PEC de teto, trabalhista. Na época que a gente pegou pra defender a PEC do teto, a desaprovação da PEC passava de 70%. Então a gente pegou uma pauta impopular, a gente saiu defendendo e coisa que ninguém fez. Quer ver outra coisa? É que tem outras coisas que são mais midiáticas. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros de 2016 foi apoiada por todo mundo, direita, esquerda e bolsonaristas. Nós somos contra. Ah, mas vocês são contra os caminhoneiros? Somos contra os caminhoneiros. Quer ver outra coisa que foi dificílima defender? Na época que a Lava Jato estava bombando. Vamos bombar, vamos prender todo mundo. O Ministério Público apresentou um projeto chamado 10 medidas contra a corrupção. Você lembra disso? Era um absurdo. Cara, todo mundo... Nossa, agora o Brasil moralizou. Quando você lia as 10 medidas contra a corrupção, era um absurdo. Tinha, por exemplo, ali, literalmente, você considerar provas implantadas. Tipo assim, cara... E nós... veja, não tô falando de economia, não tô falando de segurança, tô falando de corrupção. Quer coisa mais de ufanismo do que você fala de corrupção? A gente falou, gente é contra a corrupção, óbvio. Só que as 10 medidas de corrupção estão erradas. Então a gente sempre pegou o caminho mais difícil se ele for o fácil, se ele for o correto. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. Qual? Esse vai ser o próximo passo. Qual? Porque, assim, todo mundo sabe que a Lava Jato foi um erro no Brasil. Todo mundo sabe que a Lava Jato foi pra sabotar o Brasil. O MBL não reconhece isso. E eu acredito que o próximo passo vai ser o MBL reconhecer. Rodrigão, Realmente. você tá muito... Realmente, a Lava Jato foi um erro. Você tá muito comunista, cara. Vamos lá.